Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Eu já começo te contando que jornalista não hesita e aponta Protegido de Salgado como o maior vilão do Vasco. O Vasco segue sem vencer na Série B e fase se complica nos bastidores da equipe Cruz Maltina. Após mais um empate na Série B do Brasileirão, desta vez contra o CRB, neste sábado, o Vasco segue sem vitórias na competição. Com isso, é inevitável que a luz de emergência não comece a acender nos bastidores da equipe, mesmo com o treinador Zé Ricardo dizendo não sentir pressão e afirmar que o time está se encontrando. Porém, os torcedores e os jornalistas que cobrem o time não parecem ter a mesma paciência do treinador. Isso porque Lucas Pedrosa do SBT Esportes foi até suas redes sociais expor suas frustrações com a equipe Cruz Maltina e determinou o problema que está segurando o desempenho do Vasco. Abre aspas, o mais bizarro nesse time do Vasco é que você não vê pilantragem. Os caras realmente levam a sério, lutam, buscam, mas esbarram nas próprias limitações. E obviamente na limitação do seu técnico. É realmente um time sem cara, pobre taticamente e que não mostra nenhuma evolução, fecha aspas, revelou o jornalista através de sua rede social. Segundo o jornalista, os jogadores fazem sua parte, mas a baixa qualidade do professor Zé Ricardo acaba atrapalhando o sucesso da própria equipe. Porém, antes da partida contra o CRB, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, afirmou que o treinador tem total confiança na equipe e não está em perigo no comando da equipe. Abre aspas, tenho plena confiança no treinador, acho que está desenvolvendo um trabalho bastante satisfatório, fecha aspas, afirmou Jorge Salgado em entrevista após o primeiro empate do Vasco contra o Vila Nova na rodada de estreia do Brasileirão, que aconteceu em São Januário. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda com o que disse o jornalista Lucas Pedrosa? Deixa nos comentários a sua opinião em relação à declaração do jornalista ao atual momento do Vasco. Zé Ricardo se manifesta sobre campanha por sua saída do Vasco. O técnico Zé Ricardo diz que tem apoio da diretoria do Vasco e que não se deixa influenciar pelas críticas ao seu trabalho. Neste sábado, dia 16, o Vasco empatou mais uma vez em 1-1 com o CRB, dessa vez fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dessa forma, o Gigante da Colina continua sem vencer uma partida na segundona, cujo principal objetivo da temporada é conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro. Com o fraco início da temporada, a torcida Cruz Maltina se posicionou através das redes sociais, exigindo a demissão do técnico Zé Ricardo do Vasco. Perguntado sobre a pressão, o técnico foi direto ao ponto. Em coletiva de pós-jogo, Zé Ricardo respondeu à torcida do Vasco garantindo que não se deixa influenciar pelas críticas ao seu trabalho. Abre aspas, não dou muita atenção às redes sociais e a esse tipo de comentário. Tenho muito contato direto com pessoas acima de mim no Vasco e tenho recebido apoio para continuar o meu trabalho. Essas pessoas estão lá no dia a dia vendo o que estamos buscando. A pressão acompanha o futebol desde sempre e isso não vai mudar, fecha aspas, declarou o técnico vascaíno. Respaldado pela diretoria Cruz Maltina, o treinador também fez uma análise do novo empate do Gigante da Colina. Abre aspas, não era o resultado que a gente veio buscar. Gostei mais do primeiro tempo, achei a equipe mais consciente, é um início de competição, na minha avaliação a gente mostra evolução, os jogadores novos estão chegando, não é fácil colocar 5 jogadores de uma vez como uma poção mágica para que as coisas aconteçam, fecha aspas, finalizou Zé Ricardo. O técnico fez menção aos 5 reforços contratados para a Série B, sendo que Lucas Oliveira fez sua segunda partida com a camisa Cruz Maltina e tanto Gabriel Dias, que foi titular neste sábado, quanto Eric, que saiu do banco de reservas, fizeram suas estreias pelo Vasco. Zé Ricardo tem sido alvo frequente de críticas da torcida desde a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para a Juazeirense, além da desclassificação na semifinal do Campeonato Carioca
diante de seu maior rival. Com possível demissão de Zé Ricardo, ex-treinador do rival é apontado como favorito para assumir Vasco. Outros nomes também são cogitados. O treinador vive momentos tenebrosos e sua saída está sendo bem cogitada em São Januário e, caso se confirme, a cúpula vascaína já tem nomes para substituí-lo. Após o empate por 1-1 contra o CRB na noite deste sábado, o treinador Zé Ricardo se viu ainda mais pressionado por bons resultados. Segundo o portal torcedores.com, além do técnico, o presidente Jorge Salgado também está sendo pressionado para fazer mudanças e a demissão do treinador está sendo cogitada em São Januário. Ainda segundo o portal, a possível saída de Zé do Cruz Maltino vem sendo analisada com cautela nas últimas semanas, principalmente após os fracassos no Carioca e Copa do Brasil. Como a segunda divisão ainda está no início e a maior meta do Vasco é sem dúvida subir para a Série A, novamente a diretoria acredita que a mudança poderia ser a melhor opção neste momento. Com a possível demissão, o staff vascaíno já analisa alguns nomes para o cargo e já tem um favorito, Anderson Moreira. O nome do treinador, que recentemente trabalhou no Botafogo, vem ganhando força nos bastidores da colina. Na temporada passada, Moreira levou o Alvinegro ao título da Série B e, consequentemente, de volta à elite do futebol brasileiro. Anderson está sem clube desde fevereiro, após ser demitido do Botafogo com a implementação da SAF no clube. Além dele, Felipe Conceição, Marcelo Chamusca e Jorginho são outros nomes em pauta na mesa de Jorge Salgado e Cia. Contudo, os três não agradam à cúpula vascaína, que deverá tentar, de fato, contratar Anderson Moreira. Mas e aí, torcedor vascaíno, você acredita que Anderson Moreira é um bom nome para comandar o Vasco neste momento? Deixa nos comentários a sua opinião em relação a um possível novo técnico do Vasco para o restante dessa temporada com o maior objetivo de subir de divisão. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.